Esse é o programa Conexão Universitária, um programa do canal Universitário de São Paulo. O objetivo dessa série é despertar interesse pela pesquisa a partir da experiência de professores e alunos universitários. Hoje nós temos a presença do professor e pesquisador Adolfo Queiroz. Adolfo, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Professor Adolfo Queiroz, na sua formação, é graduado em Publicidade e Propaganda pela Metodista de Piracicaba, tem mestrado em Comunicação pela Universidade de Brasília, doutorado em Comunicação Social pela Metodista daqui de São Paulo e pós-doutorado em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense em 2009. Professor Adolfo é professor do Mackenzie, e também faz parte da diretoria da Intercom, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, e também de outras entidades como Politicom, Socicom, a BP2 e também, nos horários de folga, presidente do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Adolfo, como assim? O que você faz da meia-noite às 6? Faço coisa melhor. Mas a vida vai levando a gente, não é, Daniel, por esses caminhos, e sempre trabalhar em conjunto é que a gente prospera, né? Aprendi com o meu velho mestre, o professor José Marques de Mello, que a gente tem que ir se associando, criando novos espaços, e com isso comecei no Salão de Humor de Piracicaba em 1974, no auge da ditadura militar. Depois me graduei lá em Piracicaba, na Unimep, em Publicidade, embora a paixão fosse o jornalismo, mas como nós não tínhamos o curso de jornalismo em Piracicaba na época, eu acabei fazendo Publicidade. Depois, ao trabalhar com o ex-prefeito e depois deputado João Herman Neto, lá de Piracicaba, que elegeu-se deputado, eu fui convidado para trabalhar no Congresso Nacional em Brasília. Aproveitei e fiz o meu mestrado na UNB, sob a orientação do professor Sérgio Porto. Depois voltei aqui para São Bernardo com o professor Marques na Metodista. Fui da primeira turma do doutorado da Metodista, não é? E depois, em 2009, eu fechei, digamos, uma primeira etapa dos estudos com o pós-doutorado sob a orientação da professora Maria Alva Barbosa na Federal Fluminense. Então, nesse caminho todo de andanças por congressos Brasil afora, pelo exterior, a gente vai criando laços, né? E como eu venho de Piracicaba, eu sou lá que nem curva de rio, né? Conforme eu vou parando, as coisas vão acontecendo do meu lado aí. Então hoje eu estou aí em várias associações, né? Prestando a minha contribuição para o avanço da comunicação no país. Perfeito. Adolfo, a tua principal área de pesquisa é em marketing, jornalismo político e comunicação eleitoral, né? Da onde veio o teu interesse por essa temática da comunicação ligada à política? Olha, Daniel, eu sou um bicho político desde a mais tenra idade. Eu fui candidato a presidente do centro cívico da minha escola do ginásio em Piracicaba, chamava Sudminuce, né? Foi lá que fiz a minha primeira campanha eleitoral, sem essa sistematização, mas andei até de avião e jogava panfletos no entorno da escola para as pessoas votarem em mim, né? Então, e depois o assunto da política foi ganhando, né? Nós estávamos no período da ditadura militar, então sempre aqueles conflitos entre estudantes, a própria universidade, a polícia, essa coisa toda. Então, eu sou dessa geração pós-64 que vem no caminho de lutas pelas liberdades do país, pela anistia, né? Nós fizemos 2 congressos da UNE, ao tempo em que eu estive na Unimep, lá em Piracicaba, né? E essa coisa foi aflorando até eu terminar o doutorado, quando o professor Marques de Mello, então, na Metodista, fala: Adolfo, o campo da política está sendo pouco estudado no Brasil. Então, como eu gostava muito disso, eu fiz um projeto de pesquisa que depois redundou
Eu tenho 29 dissertações de mestrado orientadas lá na Metodista sobre propaganda política, 8 teses de doutorado, não é? Então fui aprendendo a sistematizar o conhecimento na área. Nós fizemos lá um projeto de pesquisa muito interessante. Eu sei então hoje, Daniel, todos os presidentes da República do Brasil, de Prudente de Moraes a Dilma II, né? Como é que essas pessoas usaram jornal, rádio, televisão, internet, revista, boca a boca, pesquisa de opinião, jingle eleitoral, para ganharem as eleições onde eles participaram. É um projeto muito bonito, a gente já sistematizou isso em 2 livros, né? Mas é um conhecimento que está à disposição de todos lá na Metodista e nas livrarias. Como esse aqui, né? Comunicação Política também, que é o mais recente livro aqui organizado pelo professor Adolfo Queiroz, né? Que reúne artigos de vários professores aqui, vários acadêmicos, a respeito dessa relação entre comunicação e política, né? Cresceu muito o interesse no país pela temática. Depois da redemocratização nos anos 80, nós tivemos um boom, né? Não só em termos da criação de escolas de comunicação, mas pelo interesse nesse diálogo entre a comunicação e a política. Então, hoje nós somos 3 grandes sociedades científicas na área aqui no Brasil que pesquisam essa temática exclusivamente. Outras entidades pesquisam perifericamente. E no Brasil, na América Latina, no exterior, o interesse pela comunicação política no Brasil é muito grande. Os profissionais que nós temos formado nas universidades e no campo particular, né, têm trabalhado hoje na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, na África, né? Então, o tipo de comunicação que nós fazemos aqui no Brasil hoje é tipo exportação. Legal. E, Adolfo, assim, na tua opinião, o que define mais o destino de um candidato? Uma bela campanha publicitária com jingles marcantes? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre jingles, ou uma cobertura jornalística imparcial, bem feita, ou as duas coisas juntas? O jornalismo político, Daniel, ele é mais factual. Ele é diário, ele é semanal, não é? Ele comporta opinião, evidentemente, mas o que define, evidentemente, é o marketing político. Porque o marketing político, ele trabalha com planejamento, ele trabalha com pesquisa, ele trabalha com música, ele trabalha com as várias plataformas, o impresso, o rádio, a televisão, a internet. Então, ele é mais abrangente que o jornalismo em si. O jornalismo é importante, né? É um parceiro fundamental. Uma manchete de última hora contra um determinado candidato pode eventualmente derrubar uma candidatura, né? Como a dona Miriam Cordeiro, na televisão, lá atrás, com o seu depoimento sobre a filha do Lula, né? Ela derrubou praticamente, ela sepultou a candidatura do Lula, mas num programa de televisão que depois repercutiu na imprensa diária e semanal. Então, digamos, o marketing político ele é menos visível, mas ele é estrategicamente mais importante do que a cobertura do dia a dia. Entendi. E para o jovem pesquisador que está interessado, o jornalista ou publicitário, que está interessado no tema, né? Qual é o primeiro passo que ele tem que tomar para estudar política no Brasil? Porque a política no Brasil, naturalmente, ela repele um pouco, né, as pessoas pela sua característica, pela sua configuração não muito definida, né, muito indefinida, né? E o jovem pesquisador, quando se depara com esse tema, ele quer buscar um nicho. O que você recomenda? Olha, primeiro, hoje nas várias universidades brasileiras nós temos cursos de jornalismo político, nós temos cursos de propaganda política, nós temos cursos de marketing político, né? O campo do jornalismo é um, o campo da publicidade é outro e o campo do marketing político é mais abrangente. É como se fosse
um guarda-chuva aberto, né? Embaixo do guarda-chuva do marketing político você tem o jornalismo político, você tem a propaganda política, você tem a propaganda ideológica, você tem a questão eleitoral, né? As alianças partidárias, você tem a questão legal, o que pode, o que não pode ser feito numa campanha. Você tem a questão contábil, quanto de dinheiro eu posso gastar ou eu não posso gastar numa campanha. Não é? Quer dizer, então, o marketing ele é um guarda-chuva mais amplo, né? E as varetas do guarda-chuva estão no jornalismo político, na publicidade, nas relações públicas, né? No direito, na contabilidade, na ciência política, nas ciências sociais. Então, hoje o campo para estudos, em termos de literatura, o Brasil tem produzido muita coisa. Você vê, na Sociedade Politicon, da qual eu participo, nós temos um congresso anual, editamos livros, editamos revistas, né? Existem outras entidades no Brasil, tem uma outra chamada Compolítica, que também faz congressos bianuais, tem uma revista eletrônica. Nós temos a ANPOX, Associação Nacional dos Pesquisadores de Ciências Sociais, que dedica parcelas gigantescas de olhares sobre a política através da ciência social e, às vezes, também num diálogo com a comunicação. Enfim, eu tenho a impressão que temos hoje no Brasil já um grande repertório, muitos livros, muitas revistas, muitos periódicos, revistas eletrônicas, congressos, para que a meninada corra atrás, né? Então, Politicon, Compolítica, Compós, Intercom, Anpox, né? São caminhos que você pode entrar para começar a conhecer um pouco essa área. Entendi. E nessa área, só para a gente finalizar esse bloco, Adolfo, o que você acha de mais fascinante em relação à pesquisa? Olha, a pesquisa hoje, ela está um pouco, eu não diria desordenada. Tem gente que gosta de estudar a comunicação política no rádio, tem gente estudando comunicação política na televisão, na internet, que é a nossa grande interrogação hoje. A internet ajuda, atrapalha, é boa, é ruim, está sendo bem feita, não está sendo bem feita, né? Então, digamos, essa pluralidade de estudos, ela é boa e é ruim ao mesmo tempo, porque você tem gente que pensa assim, gente que pensa assado, gente que condena o programa eleitoral na televisão, mas o programa eleitoral na televisão ainda, a meu juízo, é o instrumento que define o processo eleitoral no país, numa cidade do interior, ou numa capital, ou num país da dimensão do Brasil. Então eu tenho a impressão que, eu não sei se é uma saudável utopia, mas quem sabe um dia Anpox, Ampu, Intercom, Politicon, Compós, Compolítica fumam o cachimbo da paz, né? E começam a trabalhar mais sistematicamente a pesquisa nesse campo. Nós temos hoje mais de 30 programas de pós-graduação no Brasil. Vários deles pesquisam também esse diálogo. Então, seria interessante, né, que um dia essas várias tribos sentassem e fumassem o cachimbo da paz e na direção né, da sistematização do conhecimento que nós já temos produzido no Brasil hoje. O Intercom, para os estudantes da comunicação, talvez seja um dos mais representativos eventos na área de pesquisa, né? É a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, com muitos eventos regionais e nacionais que acontecem todos os anos, uma média mais ou menos de 4.000 participantes por evento na versão nacional, né? E que também já está quase completando 40 anos, né, Adolfo? É uma entidade que começou também em plena ditadura militar, quando a sociedade civil começa a se reorganizar no Brasil, não é? Um grupo liderado pelo professor José Marques de Mello, professor Manuel Chaparro, professor Gaudêncio Torquato, professora Ana Maria Fadu, professora Margarida Kunsch e tantos outros, né, que se seguiram a eles, deram à Intercom
esta liderança, né, no movimento institucional, no sentido de capacitar os professores brasileiros dos cursos de jornalismo, de publicidade, de relações públicas, de cinema, né? Enfim, essa grande rede. Nós temos hoje mais de 600 cursos de comunicação no Brasil, cerca de 70 mil estudantes de jornalismo, mais de 5 mil professores que atuam nessa área. Então é um nicho muito grande. Então a Intercom hoje ela lidera, né, com seus congressos regionais no primeiro semestre e o Congresso Nacional no segundo semestre. A gente tem feito muito em favor da comunicação no Brasil. E como, por exemplo, esse livro aqui do professor Zé Marques de Mello, Teoria e Metodologia da Comunicação, né, que é fresquinho, né, Adolfo? Ele foi lançado agora no dia 17 de maio, no Centro Cultural da Intercom, que leva o nome do professor Marques, né, junto com outros livros, no que a gente denomina de Café Intercom. Periodicamente nós fazemos essa atividade e, felizmente, o professor Marques nos brinda aí com essa contribuição, né? Eu estou com 30 livros, como eu sou do time de baixo lá, ele já deve estar com mais de 150 livros publicados, né, no Brasil e no exterior. É uma capacidade de trabalho gigantesca. É incrível a produção do professor Marques de Mello, né? Ele está já com essa atuação forte na pesquisa, né? Em jornalismo ele teve um dos primeiros, o doutorado dele foi o primeiro doutor em jornalismo, né, no Brasil, na USP, não é? Onde ele atua depois como professor, como coordenador de curso, como diretor da ECA, né? Onde ele foi expulso da escola pelo regime militar, né? Passou as agruras daqueles dias difíceis, né? Mas a sua liderança tem se mantido constante, firme aí na nossa área. Legal. E o campo da comunicação avançou muito também graças a ele. Importante papel do professor Marques de Mello, que o Intercom também mantém 21 núcleos de pesquisa, né, Adolfo? É uma diversidade muito grande, não é, Daniel? Quer dizer, então você tem os 3 ou 4 grandes campos: o jornalismo, a publicidade, as relações públicas e o cinema. E cada um desses grandes campos tem os seus filhotes, né? Quem estuda o jornalismo na televisão, quem estuda o jornalismo no rádio, o jornalismo na web, né? Ou quem estuda a publicidade também nas várias plataformas, a história da propaganda no Brasil e no mundo, as relações públicas com as suas várias interfaces, né? Então a Intercom tem hoje, nesses grandes campos, né, muitas possibilidades de estudo. Isso atrai muito, né, essa meninada curiosa, né, que gosta de trabalhar o campo da pesquisa, quer seja do ponto de vista experimental, quer seja da pesquisa aplicada, né? Nós temos tido um apoio gigantesco dos estudantes do Brasil todo para os nossos congressos nacionais e para os nossos congressos regionais. Mais ou menos o perfil de público dos congressos é o jovem estudante. 90% são jovens estudantes e 10% são professores, pesquisadores, profissionais, né, que conseguem participar dos vários eventos que nós promovemos ao longo do ano. E o Intercom, então, tem esse papel de despertar um pouco o gosto pela pesquisa, Adolfo? Tem. Ele tem tido esse papel histórico, né, hoje muito centrado nos estudantes de graduação, e cabendo, então, aos professores, aos pesquisadores, uma participação mais intensa nos grupos de pesquisa. Que os grupos de pesquisa, antigamente, você ia, apresentava o seu trabalho, fazia o seu papel lá 15, 20 minutos e ia embora. Hoje não, os núcleos de pesquisa têm tentado aglutinar, e depois faz um livro, faz um e-book, faz um seminário, né? Então os núcleos de pesquisa valorizaram muito. Então nós temos, a partir... quando eu organizei meu primeiro congresso da Intercom em Piracicaba, em 1984, Daniel, nós fizemos uma coisa gigantesca. Nós xerocamos os papers, fizemos uma capinha de cartolina, fizemos uma abazinha na cartolina para você ler o nome do paper
e vendemos o material para ter os custos. Hoje não, você faz um congresso com 1.000, 2.000 trabalhos, bota no CD ou bota no repositório, né? Quer dizer, hoje a Intercom tem uma capacidade gerencial para ter uma memória do campo da comunicação muito grande, graças ao esforço das várias diretorias, ao avanço da tecnologia, a USP que cedia o nosso provedor, né? A gente tem que agradecer sempre à Universidade de São Paulo, que nos ajuda muito nesse aspecto. Enfim, nós cuidamos muito da produção e cresceu muito a produção. E essa produção também está disponível no Portcom? No portal, né? O Portcom é um espaço, se você quiser consultar os papers, desde a mais tenra idade da Intercom até hoje, né? No jornalismo, na publicidade, nas RP, no cinema, no rádio, na televisão e, mais recentemente, nesse vasto campo que a internet também nos possibilita, está tudo guardadinho lá para quem quiser estudar, e isso é praticamente acesso gratuito. Gratuito, né? Gratuito. Um menino hoje que está numa universidade em Pernambuco, no Pará ou no Rio Grande do Sul, sem sair de casa, entra, acessa, consulta, né? E pode ter lá no seu próprio computador uma resenha, né, de referências bibliográficas importantes, sem sair de casa, sem gastar um tostão. Né? Nem xerox, nem cartolina. Nem xerox, nada. Tem que fazer a sua pastinha lá no computador, ler, ficar atento. Né? Isso é um serviço que não tem preço que a Intercom tem prestado ao país. E o serviço também que vocês prestam é na formação, né? Tem o projeto Intercom Jovem, com cursos, né? Temos cursos periodicamente nesse centro cultural, temos oficinas durante os congressos regionais. Eu mesmo agora estou indo para o Congresso Regional Sudeste, que vai ser em Vila Velha, e estou fazendo uma oficina lá de marketing político, lançando livro com a meninada. Então, a coordenadora lá falou: Adolfo, você topa receber 20 alunos? Falei, não tem problema, eu trabalho com 80 no Mackenzie, né? Essa semana ela me mandou um e-mail: Adolfo, você topa trabalhar com 240 alunos? Falei, não tem problema, vem aqui, a gente inventa. A gente dá um jeito. Muito bom. E, Adolfo, a Intercom também tem parcerias, né? O que ajuda muito também, não só na continuidade do trabalho, mas também na difusão do trabalho. Né? Eu acho que um outro papel estratégico que a Intercom tem tido ao longo dessas 4 décadas da sua ação é o componente internacional. A Intercom, hoje, quando os colegas do exterior vêm aos nossos congressos, eles ficam doidos, falam: mas como é que vocês conseguem juntar 4, 5, 6 mil pessoas num congresso? Portugal, por exemplo, é um país pequeno, ele tem 10 cursos de publicidade. Né? Então, apesar de ter um movimento político, institucional muito forte, a Espanha, você tem 30 cursos, a Argentina tem 3 cursos de publicidade, o Chile tem 2 cursos de publicidade, de comunicação. Né? Então, quer dizer, o pessoal vem para o Brasil e eles falam: pô, esses negros são tudo doidos. Né? E nós fazemos com pouquíssimos recursos, com dinheiro contado que vem das agências de fomento de Brasília, ou das agências de fomento regionais. Né? É um trabalho hercúleo. Agora, do ponto de vista internacional, a Intercom também avançou bastante. Entendi. Adolfo, queria que você falasse um pouquinho agora do Salão Internacional de Humor, que é aquele que você faz que você trabalha da meia-noite às 6, né, quando você tem um tempinho livre, né? Pois essa é outra paixão da minha vida, né? Quer dizer, em 1974, no auge da ditadura militar, nós, jovens jornalistas lá em Piracicaba, com apoio da prefeitura da cidade, fizemos um primeiro salão, né? Esse salão foi vencido por um aluno da ECA, chamado Laerte Coutinho, que hoje é uma grande figura aí na mídia, na Folha, né? Ele tem um outro nome agora, Shirley Suzana, não sei como é que é o nome do Laerte agora. Laerte é um brincalhão, né? Mas naquele período foi a primeira mostra de humor gráfico
onde os artistas saíram do jornal impresso e vieram para uma galeria de artes. Então, na época, o Pasquim liderava, evidentemente, o jornalismo antirrevolucionário, anti-revolução de 64, né? E nós tivemos a nossa proposta muito bem aceita pelo Ziraldo, o Jaguar, o Bilor, o Fortuna, né? E a gente trouxe todo esse pessoal para o primeiro salão em 74, lá em Piracicaba. Hoje o salão está indo para 41 anos. O ano passado nós recebemos quase 5.000 trabalhos de quase 70 países do mundo todo. Conseguimos expor 400 trabalhos, né? Temos um salãozinho de humor para crianças de 8 a 14 anos. Então, estamos fazendo escola também. E o salão hoje é uma grande referência em termos de humor gráfico no país e no mundo. Incrível. Adolfo, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no nosso programa, Conexão Universitário. Obrigado, Daniel. Obrigado ao canal Universitário. Até a próxima. E se você se interessou pelo tema ou tem alguma crítica, sugestão, manda um e-mail para nós, cnu@cnu.org.br. Muito obrigado e até uma próxima edição.